A gente fala agora daquele pacote de medidas anticorrupção que tem sido discutido em uma comissão especial da Câmara. A previsão é de que o relatório do deputado Onyx Lorenzoni seja votado hoje. Ontem à noite, a íntegra do parecer foi divulgada com a inclusão de uma proposta que tipifica o crime de Caixa 2. Eu converso agora com Murilo Salviano, lá em Brasília. Murilo, boa tarde para você. É sempre bom ouvir opiniões contra e a favor. É isso que a gente vai conseguir fazer agora, né? Esse assunto é de muita polêmica por aí em Brasília, né? Pois é, Lu. Bom, deixa eu apresentar então quem está aqui do meu lado, o deputado Fausto Pinato, que tem aí algumas críticas em relação ao relatório do relator Onyx Lorenzoni, e aqui ao meu outro lado o procurador da República, Francisco Bastos, que também vai avaliar com a gente esse relatório que deve ser votado ainda hoje. Eu conversei agora há pouco com o Onyx Lorenzoni, relator das medidas anticorrupção. Ele passou a manhã toda reunido com técnicos, passando um pente fino nesse relatório. Ele me disse que inclusive conversou com o Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, e que alguns procuradores e integrantes do Ministério Público devem acompanhar essa discussão e talvez, possivelmente, a votação desse relatório na comissão que analisa as medidas anticorrupção. Um dos pontos polêmicos que devem ser debatidos nessa comissão ainda hoje é a questão do crime de responsabilidade contra integrantes do Ministério Público e juízes. O deputado Fausto Pinato, inclusive, apresentou um voto em separado questionando a retirada dessa questão do crime de responsabilidade do relatório. Vamos começar então com o deputado Fausto Pinato. Deputado, qual que é a sua avaliação? O senhor critica essa retirada, por quê? Olha, primeiro deixar bem claro que eu sou a favor das 10 medidas de combate à corrupção. Na verdade, alguns tópicos que foram retirados, e a gente ficou sabendo pela imprensa do relator, que é o caso de crime de responsabilidade, eu acho importante porque nós sabemos muito bem que o Procurador-Geral da República, o doutor Janot, que aliás vem fazendo um grande trabalho magistral no combate à corrupção também, processando vários figurões políticos, é regido por essa lei. Seria um contrassenso aqueles que são funcionários dele, ou que eles chefiam, não responder pelo mesmo artigo. Outra questão também importante é dizer o seguinte, a questão do teto. Nós sabemos que a lei é clara, que ninguém pode receber mais que o teto do Supremo. E a gente vê aí pelos jornais, pelo noticiário, que existe procurador, juiz, embargador, muitas vezes ganhando até 10 vezes mais que o teto. E isso, na minha opinião, é incompatível, principalmente no momento desse de crise, onde todo mundo tem que cortar na carne. A gente quer saber agora a avaliação do procurador da República, Francisco Bastos, sobre essa retirada desse ponto da criminalização de crime de responsabilidade contra integrantes do Ministério Público e juízes. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que o projeto das 10 medidas contra a corrupção não é um projeto do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Brasileiro. É um projeto da sociedade, é uma iniciativa popular que está sendo apresentada e apreciada no âmbito do Congresso Nacional. Obviamente, dentro do processo legislativo, é possível efetivamente alterações, modificações e acréscimo no sentido de aprimorar esse projeto de lei. Agora, com relação ao crime de responsabilidade, é importante dizer que em nenhum momento durante as audiências públicas, que foram realizadas mais de 100 audiências públicas, não se foi tratada essa questão com relação ao crime de responsabilidade. É importante dizer também que o Ministério Público é favorável à alteração, à apreciação, à discussão relacionada a eventual aprimoramento dessa legislação relacionada ao crime de responsabilidade. Mas o importante é que isso se faça com tempo, com debate e não de forma assodada, como foi feito nessa situação em que essa medida 18 foi simplesmente incluída no projeto sem que tenha havido qualquer discussão relacionada a essa medida. O relator Onyx Lorenzoni me disse por telefone que essa questão do crime de responsabilidade vai ser tratada, eles negociam para ser tratado em um projeto de lei posteriormente. Depois da aprovação dessas 10 medidas, eu vou voltar então aqui falar com o procurador. Procurador, há ainda muita coisa, muitos pontos a serem avançados além das medidas que podem ser votadas ainda hoje dentro da comissão. Na sua avaliação, tem aí 17 anos de experiência como procurador, que outros pontos devem ainda ser foco do Congresso Nacional? Bom, é importante dizer que o projeto de iniciativa popular das 10 medidas contra a corrupção, ele não é exaustivo, obviamente. Ele se vale de 3 pilares básicos: a prevenção da corrupção, a efetiva
fim da impunidade e a recuperação dos valores desviados. Obviamente, existem inúmeras outras questões que estão diretamente relacionadas à corrupção lato sensu, que precisam ser avaliadas e apreciadas no âmbito do Congresso Nacional. E eu posso trazer um exemplo aqui muito claro, a questão do fim do foro privilegiado, que é uma questão que inclusive já está em debate no âmbito do Congresso Nacional e que deve ser efetivamente apreciada. E o deputado apresentou um voto em separado, elencando inclusive outros pontos que deveriam ser debatidos nessa comissão que analisa as medidas anticorrupção. Quais são essas medidas, deputado? Olha, primeiro fazer uma crítica veemente ao procurador que está à frente da Lava Jato. Você acabou de falar que o relator está sentado com ele. Ele tem que falar com os colegas deputados, não é só com o procurador. Ele tem que falar com a OAB, com a Associação dos Delegados Federal, que aliás eu fiquei sabendo que estão emitindo uma nota que é contra do jeito que está. Será que a Polícia Federal é contra o combate à corrupção? Não, é que realmente existem erros técnicos, falhos, que devem ser debatidos com todas as classes, advogado, OAB, sociedade, procurador, para que haja um aprimoramento, tendo em vista que existem falhas que podem, de certa forma, ser questionadas no Supremo. Questão da prescrição, por exemplo, aumentar o prazo de prescrição. Por quê? Nós podemos realmente fazer uma punidade ao juiz moroso que deixar prescrever. A prova ilícita não vai acelerar o processo, pelo contrário, isso vai ser motivo de advogados recorrer de primeira instância para segunda, terceira e até para o Supremo para debater, esse processo vai ficar parado. Outra questão também, a prisão preventiva, 3 anos. Eu acho que tinha tido poder discricionário do magistrado e do judiciário para ver caso a caso o que deve ser feito. Eu entendo que foi importante esse debate, foi muito importante esse debate. A minha crítica com relação ao relator, que ele só está ouvindo o Ministério Público e deve ouvir a OAB, ouvir a Defensoria Pública, delegado da Polícia Federal, para que possamos construir um texto justo e equilibrado. Dizer que nesse momento é imprescindível, desculpa, o procurador da Lava Jato está querendo jogar o povo contra a gente. É imprescindível porque olha o trabalho brilhante que o doutor Janot vem fazendo no combate à corrupção, o próprio juiz Sérgio Moro, que eu aplaudo, vem fazendo um trabalho só a favor da Lava Jato, usando mecanismos legais atuais para prender políticos figurões. Desculpa, não podemos fazer um trabalho demagogo, jogar para a galera. Dizer que em todas as instituições tem gente séria, inclusive aqui, e eu peço respeito ao procurador em nome do Parlamento Brasileiro. Tá certo. Eu só vou agora passar, antes da gente finalizar essa entrevista, passar aqui para o procurador para a gente ouvir também o outro lado. Bem, é importante dizer preliminarmente que quem é soberano nessa decisão com relação ao projeto de lei das 10 medidas contra a corrupção é o Parlamento. A gente tem que dizer isso, prestigiar o Parlamento, efetivamente. Nós estamos no Estado Democrático de Direito e é assim que vem transcorrendo esse projeto de lei. É importante dizer também que já foram feitas mais de 100 audiências públicas. Ou seja, houve já um debate bastante exaustivo com relação a vários pontos. Mas, enfim, se o Parlamento entender que com relação a determinados pontos específicos é necessário um maior debate, o Ministério Público, obviamente, a sociedade não será contra isso. Agora, é importante dizer que há um compromisso por parte do presidente da Câmara dos Deputados de que o projeto seria apreciado no plenário até o dia 9 de dezembro desse ano, que é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Mas, se houver necessidade de alteração dessa data, na minha visão pessoal, efetivamente não há qualquer problema. É importante que se discuta a exaustão todos os pontos que estão sendo tratados. Então, Lu, você vê que esse tema, né, do combate à corrupção, essas medidas anticorrupção, tem aí ainda alguns pontos polêmicos que vão ser alvo de críticas e de bastante discussão ainda hoje à tarde nessa análise, né, nessa possível votação do relatório que estabelece medidas anticorrupção. E a gente vai acompanhar aqui na Globo News. Ainda vão ser discutidos hoje e nas próximas semanas. A gente vai acompanhar tudo com vocês. Gostei de ter aí essa discussão aí, esse espaço aberto aqui na edição das 13. Muito obrigada por trazer isso para a gente, Murilo.